Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. O menino chegou, o Felipe chegou. Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha. Boa tarde, beleza? E você? Tudo bem, irmão? Tranquilão, meu irmão. Então Graças tá bom, a Deus. isso que importa. Bom que você tá bem também. Então, Tudo bem. Vambora, porque afinal o mundo da bola não para, né? Não, nunca, Zeca. E quando você fala de técnico aí, que o negócio gira mesmo e rápido, né? Mas só uma curiosidade aqui. Rolou um burburinho aí, né? Que é a saída do Coutinho ainda. A gente vai falar do Vasco, né? Do Diniz. Pois é, rapaz. Que a saída do Coutinho foi meio que... Vou botar como culpa do Diniz, né? Que eles tinham discutido no vestiário, papapá, rolou essa história nos bastidores aí, né? Tomou como verdade. Só que, meu irmão, o Coutinho ligou pro Diniz. Pois é, então. Quando o Diniz foi demitido do Rapaz, Vasco. eu pensei a mesma coisa. Então, assim, o cara não ia ligar, né? Pô, tu ia agradecer um cara que... Pô, Diniz, obrigado. Ainda bem que você foi demitido. Não foi. Não, Claro ele ligou pra agradecer, pô. Ele Exato. agradeceu o tempo que eles passaram junto no Vasco. Ele agradeceu, ou então ele ligou assim, pô, Diniz, obrigado, me abriu os olhos, me fez sair daquele Vasco lá. Só assim foi, né? Porque ele agradeceu o tempo que eles passaram juntos. Sim. Não, realmente ele ligou pra agradecer. Então, Sim. é assim, o pessoal fala muita coisa também. Cara, passaram, assim, não é tanto tempo, mas no meio do futebol até que é. Né? Ainda mais aqui no Brasil, que o treinador passa voando em cada time, né? O Diniz ficou mais ou menos 1 ano e meio junto com o Coutinho no Vasco. É pouco tempo, né? Mas assim, no meio do futebol, se você for botar aí na ponta do lápis, quanto tempo que o Pedrinho assumiu o Vasco? Já foram 5 treinadores. Loucura, né? Né? Assim, Mas, realmente foi legal ver isso. O Coutinho ligou, 1 ano e meio agradeceu também o não tá Diniz. certo não, né? Hã? 1 ano e meio também não tá certo não. O Diniz Junto não com o assumiu... Coutinho. Não, o eu Diniz acho não que assumiu sim, o Vasco no meio do ano passado, pô? Não, tem tempinho sim, cara. Tem um isso ano... tudo? Tem. Passa rápido mesmo. Tô achando essa conta meio errada aí, mas tá bom, não faz parte. E ontem ele foi também lá, se despedir dos jogadores, Sim, né? Ele dos foi demitido funcionários. no domingo, todo mundo sabe, né? Depois Sim. do Vasco perder para o Fluminense. O Diniz costuma ser querido dentro Sim, do clube e tal, né? Ele, até por alguns jogadores, ele é o 880, né, cara? Ou é amor ou é ódio. Geralmente é o que acontece. Geralmente no começo é muito amor, depois vai virando ódio. Eu acho que ele foi perdendo a mão ali, em algumas situações. Ele é um cara muito enérgico, né, cara? Ele costuma demais, cobrar né? de forma... Muito sei lá, aceitosa. sim, exatamente. E às vezes não é legal, né? Principalmente porque ele faz na frente das câmeras, né? Acho é, que aquele ato dele, junto com o Juno, né? Lá com o Nuno Moreira, né? Que ele falou umas besteiras e falou, pô, ríspido pra caramba com o cara, pegou mal, principalmente com o elenco, né, cara? E na frente das câmeras, pega muito mal isso. Geralmente o jogador não gosta. Também já não assim, tava numa fase muito legal. Depois disso parece que desandou de vez, né? Isso não ajuda o time, vamos falar a verdade. Não. Mas assim, o Vasco, falando de Vasco agora, o Vasco tá fazendo sondagens em várias frentes, né? Tanto nacional quanto internacional. O Vasco tá procurando um novo treinador. O Vasco quer, na verdade, um treinador de peso, né? Precisa saber se vai ter grana pra isso. O Vasco sonha com Arthur Jorge e Galhardo. O Arthur Jorge é um pouco mais difícil, né? Tem contrato vigente com o Al Rayyan, lá dos Emirados Árabes. Tá na Arábia, o Galhardo anunciou a saída do River, ainda não saiu, vai fazer um jogo amanhã, que é o jogo de despedida dele. Mas depois disso ele tá livre no mercado, resta saber se ele vai querer assumir um novo time. E o Galhardo é meio espalhafatoso, gosta de fazer graça, gosta de grana, muito dinheiro, costuma cobrar muita grana, Sim, tanto é que verdade. a primeira passagem dele pela Europa, que foi rápida, foi relâmpago, e depois foi pra Arábia, ele talvez não tenha feito outros trabalhos por lá, porque ele pediu muita grana, exigiu muita grana e não rolou. Mas o Vasco conversa também e meio que deixa em banho-maria o Renato Gaúcho, que é mais viável, né? Tá no Rio de Janeiro, tá sem clube, parece que aceita trabalhar no Vasco. Tudo resta saber se o Renato vai adequar o salário dele à realidade do Vasco, porque, não sei se você lembra, antes do Diniz era o Renato, e o Renato pediu um caminhão de grana e o Vasco não aceitou pagar. Na verdade, acho que nem foi antes do Diniz. Foi antes... Quem que tava antes do Diniz lá no Vasco? Agora me deu branco. Foi antes desse rapaz aí, eu não me lembro, agora me deu branco, me deu brancão mesmo. Não foi o Ramon Dias? Não, o Ramon foi não foi o Ramon. Foi antes do Ramon, o cara que tava antes do Diniz. Tinha um treinador lá. Agora eu não me lembro. Rodou muito rápido, né? Foram 5, cara, na era Pedrinho, rodou muito rápido mesmo. Mas o Renato era o cara, era a bola da vez, e ele não aceitou ir pro Vasco. Na verdade, não é que ele não aceitou. Ele pediu muito dinheiro e depois acabou indo pro Fluminense. Não, é verdade. Sim, o que acontece? O povo quer um dinheiro, coisa e tal. Eu acho que agora o Renato
ele deve aceitar, né? É o Tapo Vasco. Acredito que sim, Depende, tá parado há assim, um bom tempo. Resta então, saber o que ele quer, né? Isso que eu ia falar, Porque- se tiver com muita vontade de voltar, coisa, tá, agora eu descansei. Se for aquele minha Renato que cabeça saiu tá do Fluminense, é melhor não, mano. Não, mas minha Porque- cabeça agora tá legal, vou tomara, voltar. né? Aí sim. Curtiu a praia dele, o futebol, né? Nada aborrece, né? Não? Pois é. Bom, muito bem, olha só. E o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, busca aí, cara, alcançar uma marca histórica, né? Marca histórica, título busca aí o inédito. sexto título, né, na Sim, sua sim. carreira, nesse pouco É, tempo que tá aí no Flamengo. Ele né? chegaria só no Carlinhos, né, cara? Que é o técnico com o maior número de títulos pelo Flamengo. O Carlinhos Violino, né? Saudoso e antigo treinador do Flamengo. O Carlinhos tem já 6 títulos, o Felipe tá na segunda colocação com 5 títulos. A história do Felipe no Flamengo é muito meteórica, né, Zeca? Entrou no Sub-17, foi campeão no Sub-17. Entrou no Sub-20, foi campeão no Sub-20. Verdade. Primeiro ano dele de profissional, ele assumindo sair no Tite, ele foi campeão no profissional. E daí pra lá acumula ao todo 5 títulos. É uma baita de uma campanha. E tem gente que pede a cabeça do cara. Meu amigo. Que coisa, O né? negócio é esquisito. Mas depois do Felipe Luiz, vem aí na sequência Flávio Costa e Jorge Jesus, meu amigo. Então, assim, você vê o tamanho do Felipe Luiz na história do Flamengo, na história recente, né, do Flamengo, no caso. Que o cara, em sei lá, 3 anos, talvez, de Flamengo, eu não lembro. O Tite foi em 23? Foi, não foi? Tite. Rapaz, não, foi em 24 mesmo, não? 24, perdão, porque eu tô achando que a gente tá em 25. Não, é isso mesmo. O Tite foi final de 24, Felipe assume o time profissional, Isso. ganha a Copa do Brasil, em 25 ganha Libertadores e Brasileiro. Acho que o Tite E- chegou no finalzinho de 2023, não foi isso? Aí ficou Foi, até ficou 2024. até aquela E meteu semifinal o pé. da Copa do Brasil, né, de 24. Deram um pé nele, melhor dizendo. Exatamente. E o Felipe Luiz assume o Flamengo pós-Tite, né, de 24 em diante, final de 24 em diante, né, campeão de Copa do Brasil, ano seguinte campeão de Brasileiro e Libertadores, e início de 26, o pessoal já quer a cabeça do homem. Cara, já, é né? impensável isso no futebol brasileiro, é um troço muito Brasil, engraçado, né? né, cara? Brasil. O povo não tem paciência mesmo. Mas, assim, seria uma baita de uma marca pra carreira do Felipe Luiz, marcando ainda mais esse, sabe que eu posso dizer, meteoro, né? Que o cara começou voando, né? Como Não, treinador. verdade. É uma carreira. Tudo bem que também o Flamengo dá condições pra ele fazer isso tudo. Talvez se ele batesse num time menor, de menor expressão, ele tivesse um pouco mais de dificuldade, digamos assim, né? Pra chegar. Óbvio, pra chegar a 5 títulos seria mais difícil mesmo, mas pra até conquistar títulos, né? No começo de carreira, é um fato que a gente não costuma ver, né, Zeca? Não, é verdade. Muito bem, amanhã o Flamengo tem esse desafio importante, Sim. hein, cara? Pela Lanús. Recopa, o Lanús. Vai ter que virar o jogo. O Flamengo, sabe desde quando o Flamengo não vira um jogo assim? Rapaz, tem muito tempo, né? Desde 2022. né? Rapaz, tem Tá que bom virar pra você? amanhã. Bom, Bom, olha só, falando sobre o técnico, né, antes do Diniz, eu vi aqui, foi o Fábio Carille. Carilli, ele mesmo, Bagrilli, né? que eu chamo. O Antes Arthur o gostava Rafael dele. Paiva, o Carille. O Arthur adorava. No Vasco não rolou. Mas o Rafael né, cara? Paiva acho que era interino, não era? Rafael Paiva, aqui tá a lista, né? Antes o Álvaro Pacheco, todo mundo lembra, ficou 29 dias. Esse Deixa aí pra lá. foi o melhor de Bom, todos. Álvaro Pacheco. e hoje tem Fluminense e Palmeiras, 9h30 rapaz, da noite. voltamos aos jogos, né? Pelo É. Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras, o jogo vai ser às 9h30 da noite na Arena Barueri. Sabe qual é o tipo de gramado da Arena Barueri? Rapaz, eu acho que é sintético lá, né? Sintético, né? sintético. Dizem que é o de última geração, dos Aham. melhores que a gente tem aí, certificado pela FIFA, pelo menos, né? Se bem Pô, que o aí do Atlético sim. Paranaense deve ser também, né? Mas é o pior dos piores. O da Arena Barueri, sim, ao que tudo indica, é um bom gramado, né? Um dos melhores aí do país. E o Fluminense vai encarar aí esse desafio também do sintético, né? Ganhou do Vasco agora no sintético do Botafogo, né? Vem de vitória. O Tá Fluminense acostumado já. o Fluminense tá invicto. Hoje em dia é natural no Campeonato Brasileiro o gramado sintético, né, Zeca? O Fluminense tá invicto aí com o elenco principal na temporada. Desde que o elenco principal estreou, o Fluminense não sabe o que é perder. São 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. É um baita de um marco. Nesse meio aí tivemos jogos. O Fluminense teve jogos importantes, teve clássicos, né? Gol do Flamengo, gol do Vasco, gol do Botafogo, não foi no Campeonato Brasileiro, jogo passado? Sim. Ganhou, empatou agora. Ganhou. Foi vitória, né? Então, assim, foram jogos grandes, né? Vai ter mais um jogo grande, dificílimo. É o líder do campeonato, né? Embora os dois times estejam iguais em campanha, né? Os dois times têm 2 vitórias e 1 empate no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é terceiro e o Palmeiras é o líder, com a diferença saldo de gols, né? Mas,
por tudo isso, por todo o conjunto da obra, o Fluminense vem muito bem na temporada, por isso o Zubeldia deve manter a estrutura, né? Deve manter, só não vai manter 100% do time, porque o Canóbio foi expulso na última rodada contra o Botafogo, e com isso vai ter que cumprir suspensão e não vai poder ser 100% do time titular. Pro lugar dele deve entrar o Savarino, que é muito bom jogador. Todo mundo sabe da capacidade do Savarino, óbvio, é muito diferente. Sim, mas é muito diferente do Canóbio. O Canóbio defende, ataca, joga nas 11 quase. Mas tem um cara ali muito ofensivo, sim, importante pra caramba pro elenco também, né? Sim. Muito sem bem. dúvidas. Ô Zeca, eu tenho uma provável escalação aqui. Sim. Que muito provavelmente deve ser isso mesmo. Sim, eu acho que porque não vai mudar, o time que tá ganhando não se mexe, né? Essa é a verdade. Ó, vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René, Bernal, Martinelli, Lúcia Costa, Serna, Savarino e John Kennedy. Mais uma curiosidade, o Fluminense anunciou aí a renovação de contrato do Martinelli, né? Até o fim de 2030, meu amigo. Tem jogado muita bola mesmo, é um dos pilares do time. Não pode deixar fugir, né? Seguro, cara. É isso, Zé. Bom, e hoje tem o Botafogo, também numa parada importante, né? Sim, o jogo do Botafogo decisivo, né, Zé? Cara, o Potosí hoje em casa. Dá pra dizer que vale a temporada? Rapaz... Tá só no começo, né? Não dá pra falar que vale a temporada, mas é um jogo muito importante. Perder, cara... Assim, abala, né? É verdade. Sem dúvida, sem Porque dúvida. É o seguinte, é um jogo que... se perder hoje, nem pra Sul-Americana vai. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Então, assim, vai ser ruim, porque aí vai ficar fora, mas isso não vai acontecer, né? Não, exatamente. Eu tô falando assim, de um time que sai agora, não disputa um título internacional esse ano. É um jogo muito, muito importante pro Botafogo. É um jogo que vale muito, muito por isso. O Botafogo pensa em mandar o Danilo pro jogo, mesmo que no sacrifício. Ele ficou fora no jogo de ida contra o Nacional lá na altitude, ficou fora do jogo contra o Boa Vista aqui no Rio, e o Botafogo estuda se vai mandar... Ele deve ir pro jogo, mesmo que no sacrifício ele deve ir, mesmo que fique no banco. Isso, vai ele começar pode jogando, não ser titular. É outra história, mas precisou, chama o cara porque ele vai ajudar. Ele vinha sendo o principal jogador do Botafogo no início de temporada. Verdade. Teve uma lesão com gols, e tudo. Não só com ajudando nas participações, né? Mas ele tem sim sido efetivo, feito gols no time, né? Importantíssimo, né? No Botafogo. Mais do que o atacante principal lá, né? O Arthur Cabral, que também tá de volta. Tá de volta. Ao lado do Joaquim Corrêa, que finalmente tá livre aí pra jogar, rapaz. né, Zeca? Todo Depois de mundo tanto tempo. novamente à disposição, mas caso o Danilo não seja titular, o Wallace Davi deve fazer a volância ali ao lado do Newton. Assim, o Botafogo tem um baita de um time, né, Zeca? Tem muitos bons jogadores, está se reforçando ainda mais. De repente você vai se perguntar, e o Medina, que foi recém-contratado? Nessa fase ele não pode entrar. Ele só vai poder jogar se o Botafogo se classificar na Libertadores, né, no caso. Ele só se o Botafogo se classificar aí pra fase de grupos, aí abre a listagem novamente pra inscrições de jogadores, né? Uhum. Então o Medina, que é uma das principais contratações do clube, ainda não teve anúncio de inscrição dele, né? O Botafogo acho que ainda não regularizou no BID, né, da CBF, mas sendo regularizado ele, óbvio, estando à disposição, vai jogar tudo que ele puder, né? Que ele já puder ser inscrito. E o Botafogo contando com sua torcida hoje. Com certeza, em casa, né? Perdeu por 1-0, mas eu gosto de reverter, ganhar por 2, 3. Muito mais. Pra né? não precisar ir pros pênaltis, né? O treinador do Nacional Potosí falou que vem pra fazer história. Vem no Brasil pra fazer história. Vamos Sempre ver. tem essa gracinha, né? Vai fazer história. Vai tomar uma goleada histórica, pronto, história. Exatamente. Né? Tem que ver qual a história que... Vai contar a história boa pro Botafogo. Isso. Vai falando dessas coisas, é uma história mesmo. Exatamente. Rapaz. Bom, a provável escalação do Botafogo é a seguinte, Zeca. Léo Link, Ponte, Bastos, Barbosa, Vitinho, Newton, Danilo ou Wallace Davi, Alex Telles, Parreira, Montoro e Matheus Martins ou Arthur Cabral. Tem dúvida no ataque, no comando de ataque também, já que o Arthur Cabral tá à disposição, Zeca. Tudo bem. time boliviano, né, ainda tá de bobeira, entre aspas, né, em não relação jogou ao país dele, porque não começou ainda. A temporada lá não começou. O primeiro jogo oficial que o Nacional Potosí fez foi contra o Botafogo, jogo de ida, e o segundo jogo oficial vai ser contra o Botafogo também, o jogo de volta. Ainda não fez jogos oficiais na temporada, fora esses dois. Se hoje vai se despedir da Libertadores do Potosí. Mas, assim, os primeiros jogos que ele fez foi contra o Real Potosí, né, que é lá da cidade lá também. Isso mesmo. Perdeu os dois amistosos que fez. Aí chegou no Botafogo e ganhou, então, meu amigo. Tudo bem que é um time de fora da cidade, né? Então, tinha a barreira da altitude pro Botafogo. Agora, a nível do mar, vamos ver se o bicho não pega pra ele. Agora, é outra história, meu camarada. Sem vamos lá dúvidas. aqui. Palpites. Diga. Gabriel mandou Palmeiras 0, Fluminense 2. Ih, rapaz, que é isso? Fluminense vai ganhar. Milagre, rapaz. Parabéns, Gabriel. Isso aí. O Gabriel ia a favor de um time do Rio, rapaz.
que não seja o Flamengo. Milagre, cara. Rapaz. Esse cara tá sempre dando Ó, vou te palpites falar, aqui eu com acho que esse vitória do jogo Chico aí do dá um Rio. empatezaço, assim. Vai ter Arias contra o Fluminense, é o primeiro jogo contra, né? Vamos ver se vai ser titular ou não. Verdade. O Palmeiras montou um baita time pra esse ano. Bom mesmo time. 1x1. 1x1 é pouco, né? 2x2, 2x2, Rapaz, eu acho que hoje, por jogar lá, coisa e tal, eu acho que o Palmeiras ganha, mas vai ser por 2x1. 2x1. Vai ser um bom jogo difícil, hoje. é jogo Vai ser um bom, bom jogo bom de se jogo, ver, jogo bom. Bom, e... Botafogo e Nacional Potosí. o Gabriel mandou aqui 3x0 pro 3x0 Botafogo. Ah, tá. Não, também, pelo contrário, não tem como, né? Por favor, né, Sei lá, cara? futebol tudo é possível. Mas o time é ruim, esse time da Bolívia. Fala tu. Cara, eu acho que vai ser goleada também. Eu coloco aqui 5x0 pro Botafogo. Pô, ia hoje. falar isso aí. Então, pra não ser igual, vai ser Passou 4x0 pra mim Botafogo. primeiro, deu mole, Dei então tá mole. bom. 4x0 3, 4 e Botafogo. 5. Pronto, fechou. 4x1 então, só pra ter um 4x1. golzinho dos caras. O goleiro do Botafogo é ruim, né? De repente faz um rapaz, golzinho. toma um golzinho hoje, Léo Link vai ficar bem também não. O Botafogo quer contratar outro, né? Tá precisando, né? Quem diria, né? Fazer o quê? Verdade. Meu camarada, então aquele abraço. Valeu, Felipe. Valeu, Zequinha. Até Um amanhã. abraço. Tchau, tchau. Esporte Terê. Esporte Terê FM.